Após 3 anos de um amor secreto e transformador, um desejo oculto é revelado. Ele a deixará ir? A praça do subúrbio estava iluminada pelas luzes trêmulas das árvores, como se o próprio céu estivesse conspirando para que aquele amor florescesse. Isabela, com seu sorriso radiante, e Rafael, seu amor escondido, compartilhavam um momento mágico em meio ao barulho dos vendedores e crianças brincando. Durante todo esse tempo, eles haviam construído um universo à parte, risadas, promessas e carinhos sussurrados entre os carros e sirenes que nunca paravam. Porém, a vida, sempre cheia de reviravoltas, trazia agora uma sombra, a proposta irrecusável de Rafael. A única chance de mudar de vida, ele insistiu, seus olhos brilhando com a ideia. Mas Isabela sentia um aperto no peito, uma tempestade interna que a tornava incapaz de pensar. "E se você for?" perguntou, quase em um sussurro. A pergunta pairou no ar, cortando a alegria como um punhal. O coração dela pesava por causa da pressão do pai, que desaprovava aquele amor simples, mas verdadeiro. Ele sempre disse que segurança é tudo, e ao escutar os conselhos paternalistas ecoando em sua mente, a dúvida se transformou em um veneno. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias se arrastavam, e a pressão aumentava. O pai de Isabela, sempre com os olhos críticos, parecia sentir que Rafael era uma ameaça ao seu sonho de uma vida estável. "A vida não é só amor, Isabela. Você precisa pensar no futuro", dizia ele, sem perceber que a vida dela era Rafael. Em meio a essa batalha interna, um mal-entendido surgiu, uma frase mal colocada, um olhar mal interpretado, e a confiança entre eles, antes tão forte, começou a desmoronar. Isabela, devendo a própria dor e a pressão da família, afastou-se, e o silêncio se instalou entre os dois. Rafael, sozinho em sua oficina barulhenta, enfrentava um vazio que nunca sentiu antes. Ele olhava para as ferramentas que nunca haviam lhe sido tão pesadas, e a solidão fazia ecoar um grito silencioso de desesperança. Ele pensava em todas as promessas que haviam feito juntos, em cada sonho compartilhado, e o medo de abrir mão de Isabela o consumia. Decidido a encontrar a verdade em meio ao imenso coração partido, ele sabia que precisava voltar ao subúrbio. Mas a pergunta que o assombrava o seguia, como um monstro que não dá descanso: "Isabela ainda vai me querer?" Enquanto essa dúvida o torturava, Isabela via a energia da comunidade ao seu redor, que sempre torcia por eles. As caras conhecidas, os mendigos que costumavam criar um laço com ela, todos notaram sua tristeza. "O amor é mais forte que qualquer desafio", murmurava um velho sábio nas esquinas, e a frase reverberava nos ouvidos de Isabela, despertando uma centelha de esperança. Ela se perguntou, cada vez mais angustiada, se deveria abrir seu coração novamente quando Rafael voltasse. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e Isabela sabia que precisava tomar uma decisão. O amor deles resistiria? O coração dela pulsava forte, e as memórias felizes a rodeavam. Estava prestes a se perder em tudo isso quando, ao fundo, viu uma figura familiar se aproximando. O que o futuro reservava? E será que o amor deles poderia superar todas as barreiras? A figura que se aproximava era Rafael. O passo hesitante, mas cheio de determinação. Isabela sentiu um misto de alívio e ansiedade, como se sua respiração fosse interrompida. Ele estava lá, mas o que isso significaria? Seria um reencontro repleto de devoção ou mais um capítulo de desentendimentos? Rafael parou a alguns passos dela, um olhar profundo fixo nos olhos dela. Um turbilhão de emoções passava por eles, sem palavras, apenas expressões. Ele finalmente tinha conseguido ir até ela, decidido a enfrentar o que quer que estivesse por vir. Mas a dúvida que pairava sobre eles ainda era um peso, uma nuvem escura que não parecia querer se dissipar. "Isabela", começou ele, a voz embargada. As palavras que desejava dizer estavam presas na garganta, enquanto o medo do que viria a seguir apossava-se dele. "Eu não poderia deixar assim, não depois de tudo." Ela sentiu seu coração acelerar, o desejo de jogá-la em seus braços e esquecer os problemas a puxava com força. Mas a lembrança da pressão familiar e das expectativas que a cercavam a detinha. "Rafael, e se nada?" interrompeu ele, com intensidade. "Eu não posso deixar que o medo do futuro decida sobre nós. Nós já passamos por tanta coisa juntos. Acha que eu vou me afastar agora?"
Sua voz carregava tanto desespero quanto paixão. A praça ao redor deles parecia se desvanecer em segundo plano, os sons distantes se tornando meras sombras enquanto eles se encaravam. Cada um lutava contra seus próprios fantasmas, e a insegurança só parecia aumentar. Isabela respirou fundo, buscando coragem. Meu pai, ele não aprova. Ele quer que eu tenha uma vida segura, longe de incertezas. Rafael sorriu amarga e rapidamente. A vida é uma incerteza, Isabela. O amor não deve ser uma escolha entre segurança e paixão. Ele deu um passo à frente, a vulnerabilidade clara em seus olhos. Eu não quero ser uma lembrança na sua vida. Eu quero ser o seu presente e seu futuro. Se você tiver coragem de lutar por nós, eu estou aqui. Essas palavras ressoaram dentro dela. O olhar dele parecia iluminar a escuridão que havia habitado seu coração nas últimas semanas. Mas seria assim tão simples? O que aconteceria quando a realidade e as exigências externas retornassem? O vento fresco começou a soprar, e o céu foi tingido por novas cores enquanto o sol se escondia. Isabela sabia que o tempo não pararia e que a decisão precisava ser tomada agora. Um misto de amor e medo a dominava. Rafael, eu quero, mas e se o nosso amor não superar essas barreiras? Ele segurou a mão dela, unindo seus destinos de forma abrupta, mas esperançosa. Com um sorriso suave, respondeu: se for mesmo amor, ele sempre encontrará um caminho. O coração de Isabela pulou. A promessa de Rafael era tudo o que ela precisava, mas a dúvida permanecia. Ela olhou para os olhos dele e se perdeu por um momento. O mundo ao redor parecia mudar, e a praça agora era um símbolo de todos os desafios que enfrentariam juntos. Vou tentar, murmurou, e a frase fez com que um leve sorriso brotasse no semblante de Rafael. Eles se aproximaram, cheios de um amor renovado. Mas, enquanto sua mão estava entrelaçada com a dele, a dúvida ainda pairava na mente de Isabela. O que aconteceria quando o pai a confrontasse novamente? Isabela tomou fôlego. Rafael, eu preciso te contar algo mais, algo que pode mudar tudo novamente. E assim, a história dele se tornava mais complexa, ainda cheia de inesperados e desafios, e a pergunta que se instalou no ar era: até onde eles iriam para lutar por esse amor? Isabela hesitou, o coração disparando como se quisesse escapar pelo peito. As palavras que guardava eram como espinhos, e cada um deles parecia mais afiado. Os olhos de Rafael a fitavam, ansiosos e esperançosos, mas a verdade que se prestava a ser revelada era um monstro, um espectro que poderia desmoronar tudo o que eles construíram. É sobre meu pai, começou ela, a voz tremendo. Rafael se aproximou ainda mais, a preocupação estampada no rosto. Isabela podia sentir o calor dele, o apoio que emanava, mas o peso da revelação era quase sufocante. Ele tem planos para mim. Um futuro que nunca sonhei, sabe? Ele quer que eu me case com alguém que ele escolheu. Um silêncio pairou entre eles. Rafael franziu a testa, claramente chocado. Casar? Isabela, você não pode deixar que isso aconteça. Sua voz estava tingida de emoção, um misto de indignação e amor. Você não pode simplesmente se entregar a algo que não deseja. O que você quer? Rafael estava certo. O que ela queria? A pergunta ecoava na sua mente, uma resposta que parecia escorregar entre seus dedos. Isabela mordeu o lábio, lutando contra as lágrimas. Eu não sei, Rafael. A pressão é tão intensa, parece que a qualquer momento eu posso perder tudo. Eu não quero decepcioná-lo, mas também não quero viver uma vida que não é minha. Ele balançou a cabeça, os olhos brilhando com fogo. Mas você estaria se decepcionando ainda mais se não lutar pelo que realmente sente. Eu não posso suportar essa ideia de te perder para um casamento arranjado. Você não foi feita para viver nas sombras dos outros, Isabela. A força das palavras de Rafael a envolveu como um abraço caloroso. O amor dele era palpável, e por um instante, o mundo fora da praça desapareceu. Mas logo as preocupações se instalavam novamente, como sombras que não davam trégua. O que aconteceria se o pai dela soubesse que ela ainda queria Rafael? O que ele faria? E se ele descobrir sobre nós? Isabela sussurrou, tentando evitar olhar diretamente para Rafael. Ele pode ficar furioso além disso. Ele sempre me disse que eu deveria ser forte, que deveria tomar as decisões certas. E eu não sei se sou forte o suficiente para resistir a ele. Rafael segurou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Você pode ser mais forte do que imagina, Isabela. A verdadeira força não está em seguir ordens ou expectativas, mas em lutar pelo que você ama.
E se você realmente me ama, precisa ser arquiteta do seu próprio destino. As palavras ecoaram em seu coração como um hino. Isabela sabia que ele tinha razão, mas o medo e a dor estavam enraizados profundamente em sua alma. Mas eu sou tão insegura, então é hora de buscar a segurança dentro de si mesma. Deixar de lado o que os outros querem e ouvir a sua própria voz. Rafael respondeu, sua determinação quase palpável. Vamos enfrentar isso juntos. Porque eu não vou deixar você ir assim. Eu te amo, Isabela. E a intensidade do momento fez com que novas lágrimas brotassem de seus olhos. Esse amor estava alicerçado em promessas e entrega, mas uma parte dela ainda hesitava. Havia tanto em jogo. A entrega que estava fazendo a Rafael era um salto para o desconhecido, e o burburinho de medo no fundo de seu ser não ia embora. Eu preciso de tempo para pensar. Para decidir. Não posso simplesmente ignorar tudo o que está acontecendo. Suas palavras foram como um balde de água fria, mas a última coisa que queria era machucar Rafael. Ele assentiu lentamente, mas a tristeza nos olhos dele era inegável. Entendo. Mas por favor, não se esqueça de quem você realmente é enquanto toma essa decisão. Aquelas palavras ficaram na cabeça de Isabela enquanto observava Rafael se afastar. Cada passo que ele dava parecia arrastar pedaços do seu coração com ele. No momento em que ele desapareceu entre as árvores da praça, a certeza de que precisava ser forte quanto ele a envolveu. Decisões precisavam ser feitas e o tempo estava se esgotando. Haviam tantas barreiras, tantos riscos, e no fundo, ela sabia que tudo teria um custo. Enquanto o sol finalmente se punha, deixando a praça envolta em um véu de azul profundo, um pensamento a assolava. O que realmente estava disposta a arriscar por Rafael e por si mesma? Seria o amor suficiente para enfrentar a tempestade que estava a caminho? O céu estava mais escuro, e as estrelas começaram a surgir como pequenos pontos de luz, isolados no vasto universo. Isabela caminhava lentamente pelas ruas do seu bairro, seu coração pesado. As folhas caindo das árvores pareciam sussurrar segredos que ela não conseguia entender. Cada passo era um desafio e uma reflexão entre o que era esperado e o que realmente desejava. Quando finalmente chegou em casa, a atmosfera estava carregada. Isabela respirou fundo, mergulhando em seus sentimentos. Ela se lembrou de cada momento ao lado de Rafael, cada risada compartilhada e cada olhar cheio de promessas. E essa memória aquecia, ao mesmo tempo que a angustiava. O amor dele seria forte o suficiente para enfrentar seu pai ou qualquer decisão que ele quisesse impor. Ela subiu as escadas em silêncio. A casa estava vazia e tinha um cheiro de saudade. A presença do pai era uma sombra que a seguia, e ela sabia que as conversas que viriam não seriam leves. Isabela sentou-se no sofá da sala, sentindo a solidão a envolver. Sua mente vagava entre a rebeldia e a submissão, entre o amor e o medo. Cada vez que fechava os olhos, via Rafael. A determinação em sua voz, a maneira como segurou seu queixo, aquilo fez seu coração acelerar, mas logo o medo a puxava de volta à realidade fria e dura que a cercava. E se ela tomasse a decisão errada? E se existisse um preço alto a pagar, algo que ela não conseguisse suportar? O pensamento de decepcionar o pai a atormentava. Ele sempre fora rigoroso, colocando pressão em suas escolhas, e jamais a deixou esquecer que a sua vida deveria ser guiada por disciplina e responsabilidade. Agora, a ideia de frustrar suas expectativas parecia um fardo insuportável. Será que ela conseguiria desviar desse caminho? Sua vida sempre tinha sido marcada por obrigações e escolhas alheias. Mas, ao mesmo tempo, havia um ser livre e pulsante dentro dela, clamando por uma chance de voar. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Um impulso de esperança e medo a invadiu ao ver que era uma mensagem de Rafael. Ele disse que estava pensando nela, que a amava. Havia algo reconfortante em suas palavras, mas Isabela ainda estava perdida em um mar de incertezas. Eu te amo, e isso nunca vai mudar. Lembre-se de quem você é. Nós podemos enfrentar isso juntos. A mensagem a tocou profundamente. Uma onda de coragem começou a fluir dentro dela. Com as mãos trêmulas, Isabela decidiu que era hora de tomar uma posição. Ela não poderia passar a vida submissa aos desejos de outra pessoa. Sua felicidade, seu futuro deveriam ser decididos por ela. Mas a dúvida a consumia novamente. E se tudo desmoronasse? Por mais que quisesse acreditar que poderia lutar, um medo imenso a dominava. Ela decidiu que precisava encontrar Rafael esta noite. Conversar com ele poderia trazer a clareza que tanto precisava. Ao sair de casa, a brisa fresca fez seu coração bater mais rápido. O céu estava repleto de estrelas, como se elas estivessem piscando para ela, incentivando-a.
Cada passo levava mais perto da decisão que poderia mudar tudo. Mas quando a praça começou a aparecer à sua frente, seu coração estremeceu. E se Rafael não estivesse lá? E se suas palavras não fossem o suficiente para convencê-la a lutar? Há um tempo atrás, essas perguntas a deixariam paralisada, mas agora eram como um chamado. Isabela sabia que só havia um jeito de descobrir. Ela se aproximou da praça, e a imagem de Rafael, de costas, debaixo de uma árvore, fez com que seu coração disparasse. Mas então, uma figura inesperada, que ele parecia estar conversando, fez seu coração gelar. Era seu pai. O mundo ao redor de Isabela pareceu parar. O riso que costumava ecoar na praça, agora se transformava em uma sinfonia de incertezas. Ela sentiu como se o chão sob seus pés estivesse prestes a se abrir. Seu pai a encarava com uma expressão que ela conhecia muito bem, uma mistura de desapontamento e determinação. Rafael virou-se lentamente, e seu olhar se encontrou com o de Isabela. Os círculos de tensão formaram-se entre eles, calor e frio se combatendo no ar. O silêncio era intransigente, e cada batida do coração dela soava como uma contagem regressiva. O que ele diria? O que sua presença significava ali? Seu pai, percebendo a situação, se aproximou de Rafael e o encarou com um olhar firme. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz carregada de um poder autoritário que Isabela não podia ignorar. Ela lançou um olhar suplicante a Rafael, esperando que ele dissesse algo que pudesse quebrar essa tensão. "Eu só queria falar com a Isabela", ele respondeu, a firmeza de seu tom contrastando com a fragilidade do momento. Os olhares se cruzaram, e por um breve instante, Isabela viu a confiança e a determinação de Rafael refletidos em seus olhos. O amor deles era um abrigo, mas naquele instante, tudo se tornava incerto. A expressão de seu pai endureceu ainda mais, e ele disse: "Essa conversa não é para você, Rafael. Não quero que interfira na vida da minha filha." As palavras saíram como facas cravadas no peito de Isabela. Cada sílaba pronunciada lembrava da pressão que ela sentia há tanto tempo. Um nó se formou em sua garganta, e a voz falhou ao tentar intervir. "Pai, começou, mas a força de sua vontade parecia evaporar sob o olhar imponente do homem que sempre valorizou a obediência acima de tudo. As dúvidas e medos que ela tentará evitar voltaram com força total. O que Rafael diria? O que ela deveria fazer? "Precisamos conversar, Isabela. Vamos para casa", insistiu seu pai, ignorando a presença de Rafael como se ele não fosse nada. O coração da menina estava quase partindo ao meio. A ideia de vê-lo ir embora, de perder o que construíram, cortava sua alma. "Não, pai. Me escuta." Ela se virou para Rafael, buscando uma centelha de apoio. "Eu quero decidir sobre a minha vida. Não posso continuar vivendo com medo de desagradar você." Rafael a olhou diretamente, e a força de sua presença parecia ser a âncora que Isabela tanto precisava. Ele avançou um passo em direção a ela, como se quisesse levá-la para longe daquela situação sufocante. "Isabela, nós dois sabemos que isso não é certo. Você tem o direito de escolher o seu caminho." O pai a encarava, a desaprovação pulsando em seu rosto. A cena se desenrolava em seu coração como uma tempestade. O anseio de amar abertamente, de dizer que estava disposta a lutar, estava ecoando cada vez mais forte dentro dela. Mas e se isso significasse um confronto ainda mais severo em casa? "Eu te amo, Isabela. Não deixe o medo decidir por você", disse Rafael, sua voz transbordando emoção e urgência. As palavras dele queimavam como fogo, aquecendo a coragem que há tanto tempo ela mantinha escondida. A verdade começava a brilhar dentro dela. A possibilidade de escolher um futuro com Rafael fez seu coração disparar, enquanto a ideia de ceder ao seu pai se tornava uma sombra que ameaçava consumir sua luz. O tempo parecia se estender enquanto ela ponderava sobre a mulher que queria se tornar. Finalmente, encarou seu pai. "Eu não posso mais viver assim. Não posso deixar que você decida se eu sou feliz ou não." O olhar de seu pai mudava, de raiva para confusão, e em um instante, o que deveria ser um grito de insurreição se transformou em uma pausa carregada de expectativa. O que ele faria agora, com essa declaração que poderia desmoronar os planos que ele moldara para ela? A tensão era palpável, mas a decisão já estava sendo forjada no coração de Isabela. Ela olhou para Rafael, segurando firme a mão dele, como um símbolo de resistência. E nesse ato simples, todo o peso das expectativas começou a parecer um pouco mais leve. "Não podemos nos separar assim", disse Rafael, e sua voz se tornou um eco na dúvida que se agitava em seu coração. O que aconteceria agora? Ela estava prestes a descobrir que o amor poderia ser mais forte que qualquer sombra que a paralisasse.
Mas quando ela estava prestes a responder, um novo ruído cortou o ar. O telefone de Rafael tocou, e a expressão em seu rosto mudou drasticamente. Ele olhou para a tela e um arrepio de preocupação imediatamente tomou conta dele. Desculpe, Isabela, eu preciso atender isso. Ela teve um pressentimento gelado. O que poderia ser tão urgente? E enquanto Rafael se afastava para a ligação, o clima na praça mudou de novo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo em um instante. Agora, a escolha de Isabela se tornava ainda mais urgente. O coração de Isabela pulsava aceleradamente enquanto observava Rafael se afastar, sua figura cada vez mais distante, como uma linha tênue que poderia se romper a qualquer momento. A conversa fervilhava em sua mente, cada palavra que não foi dita fazia o tempo parecer arrastado. A urgência daquelas frações de segundo tornava tudo mais intenso, e a aparência despreocupada da praça que antes a acolhia agora parecia um cenário de um filme distante. Rafael estava em uma ligação, e ela sabia que cada segundo era precioso. O olhar de seu pai tinha mudado, de severo para confuso, mas a tensão ainda pairava como um manto sobre eles. Ele a observava com um misto de incredulidade e dor, e por um momento, Isabela desejou que a coragem que encontrou em suas palavras pudesse também comover o pai. Isabela, ele começou, mas a voz era diferente. Aquele semblante que costumava representar força e autoridade mostrava uma fragilidade que a atingiu em cheio. Você não entende o que está arriscando. E você parece não entender que eu sou mais do que suas expectativas. A resposta saiu com a força que ela imaginava, uma explosão de sentimentos reprimidos. Aquelas palavras, embora ditas com emoção, trouxeram um peso ainda maior ao ar pesado da praça. Enquanto isso, Rafael falava em voz baixa, sua expressão mudando rapidamente de preocupação para tensão. Isabela não conseguia ouvir o que ele dizia, mas sabia que algo sério estava acontecendo. As paredes que antes pareciam solitárias começaram a se fechar ao seu redor, aumentando a claustrofobia da situação. Com um último olhar para o pai, que ainda observava com olhos penetrantes, Isabela decidiu que precisava se mover. Ela não podia ficar ali, esperando que a decisão sobre sua vida fosse feita de fora para dentro. Com passos firmes, caminhou até onde Rafael estava, tentando ler sua expressão enquanto ele falava ao telefone. O desconforto nas suas feições a fazia sentir um frio na barriga. Rafael chamou, e sua voz cortou o silêncio que a cercava. Ele virou-se, e a preocupação em seus olhos a atravessou. Desculpe, Isabela, é algo sério. Mas, antes que ele pudesse terminar, a ligação foi encerrada e algo em seu olhar mudava. O que foi? O coração dela afundou ao vê-lo hesitar. O que poderia ser tão importante que o afastou daquele momento decisivo? É minha mãe. Ele cerrou os olhos, tentando manter a compostura. Ela foi levar um documento ao trabalho e teve um acidente. Estão dizendo que está. As palavras ficaram entaladas na garganta dele, e a sala ao redor deles parecia girar enquanto a realidade daquele momento começava a se encadear. Isabela não sabia o que sentir. A dor de Rafael a atingiu como uma onda, mas o peso das suas próprias questões a mantinha presa. Eu sinto muito. A sensação de impotência envolvia cada passo que dava naquela praça cheia de pessoas, que agora não passavam de silhuetas distantes. A vontade de correr e abraçar Rafael, de mostrar que ela estava ao lado dele, era tão forte quanto a pressão que sentia vindo de seu pai. Eu não posso deixá-la sozinha nesse momento, Rafael disse, angustiado. Preciso ir. Eu vou com você. Isabela respondeu de forma imediata, sentindo que não poderia deixar que ele partisse naquela hora tão tumultuada. Ela queria ser parte da vida dele, agora mais do que nunca. Isabela, você precisa conversar com seu pai, ele respondeu, olhando para ela com desespero que a fez sentir que todos os laços estavam à mercê do destino. Isso é algo que você deve resolver. Aquelas palavras funcionaram como uma faca. Sabia que Rafael estava certo, mas seu coração clamava para não se separar dele, ainda que fosse por um momento. O que raios estava acontecendo? A confusão se espalhou pelo seu ser. Eu não posso deixar você ir sozinho. E por favor, pode esperar? O brilho em seus olhos se misturava à incerteza. Ela estava decidida a não perder mais nenhum momento, não agora, não quando a vida parecia tão frágil. Ele hesitou, o tom de sua voz baixou. Preciso saber se você está disposta a lutar pelo que sente, Isabela. Essa é sua hora. E naquele instante, Isabela percebeu que a verdadeira escolha não era apenas sobre Rafael ou seu pai. Era sobre quem ela era de verdade e o que escolheria se tornar. Então ela respirou fundo, olhou para seu pai e viu um espectro de possibilidades no futuro. O que seria dela se decidisse ficar?
O que significaria abrir mão do que ama? Ela sentiu que a vida estava se moldando na sua frente, cada decisão sendo um passo na direção desconhecida. Mas havia algo mais poderoso em seu coração. Isso a impulsionava, a preparava para o risco. E assim, com lágrimas nos olhos e esperança no coração, ela fez sua escolha. O que será que isso geraria? O sol começava a se pôr, tingindo a praça com tons de laranja e roxo, como um alerta silencioso do que estava por vir. Isabela sentia seu coração palpitando em seu peito, enquanto um emaranhado de emoções a envolvia. O peso das palavras não ditas a cercava, e a presença de Rafael se tornava um eco distante em sua mente. Ela olhou para ele, que se mantinha firme, mas seu olhar estava longe, perdido em pensamentos que a deixavam inquieta. Era como se ele estivesse tentando se proteger da avalanche de sentimentos que ameaçava desabar. Rafael insistiu, mas a voz saiu quase em um sussurro, envolta em fragilidade. Nós precisamos conversar, mas agora não é a hora certa, ele disse, a voz falhando ligeiramente. Havia um conflito no seu olhar. A luta interna que se desenrolava na mente de Rafael não era algo que ela poderia controlar, mas sua presença ali era um impulso, uma força que ele mesmo não conseguia negar. Posso ser forte ao seu lado, por favor, não me afaste. As palavras escaparam de seus lábios antes que ela pudesse conter. Era uma súplica, um clamor para que ele a deixasse entrar naquele instante tão crítico. Isabela, você não entende. Ele fechou os olhos brevemente, como se quisesse bloquear o que estava prestes a acontecer. Tem coisas que não podem ser resolvidas agora. Minha mãe precisa de mim. O desespero aumentado em sua voz fez seu coração despedaçar. Mas, naquele momento, uma centelha de determinação surgiu dentro dela. Ambas as situações eram pesadas, perigosas e imensas, mas era o sentimento pulsando dentro dela que queria se erguer. O que acontece se você não voltar? E se a sua mãe não estiver bem? A pergunta surgiu sem aviso e derrubou Rafael como um soco no estômago. Como posso me transformar em quem você precisa que eu seja se não estou disposta a arriscar tudo agora? As palavras dela pairaram no ar, um convite para eles se confrontarem diante do desconhecido. Isabela notou a forma como Rafael estremeceu, sua expressão mudando de dor para confusão. Havia um lampejo de compreensão. Ela não era apenas Isabela, a garota que ele conhecia. Era alguém pronta para lutar pelo amor que tinham. Eu não posso decidir por você, Isabela, ele disse, a voz mais calma, mas com um tremor sutil que denunciava sua fragilidade. Se você quiser estar ao meu lado, você precisa saber o que isso significa. Amor não é só estar presente, é também escolha e sacrifício. Os olhos dela brilharam com lágrimas não choradas, refletindo a dor e o amor entrelaçados em uma única conexão. Eu escolho você, Rafael. A vida é incerta, e, se sua mãe precisar de você, temos que enfrentar isso juntos. Não posso simplesmente esperar que você me diga o que fazer. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Isabela reconhecia o dilema que o cercava suas famílias, suas emoções, o amor que ainda não tinha sido plenamente vivido. Eu sei que não estou pronta, mas você me faz querer tentar, ela sussurrou. À medida que suas palavras flutuavam no vento quente da tarde, uma nova esperança começou a brotar entre eles. Porém, antes que pudessem encontrar o caminho de volta, um grito cortou a atmosfera. Isabela! O chamado firme do seu pai ecoou pela praça. O rosto dele, agora uma máscara de raiva e preocupação, mostrava claramente que ele havia tomado a decisão de intervir. O mundo pareceu se desabar ao redor deles, dois pares de olhos cheios de incertezas colidindo, mas a chama da determinação ainda queimava em Isabela. Ela voltou-se rapidamente para Rafael, o olhar decidido. Precisamos enfrentar isso, juntos. Mas a sombra do pai a puxava para a realidade pesada que ela tentava evitar. Isabela, agora. Ele se aproximava, a fúria misturada com preocupação na voz de alguém que não aceitava desafios. A decisão estava prestes a ser tomada, a linha do tempo se dividindo entre a escolha de seguir Rafael e encarar as consequências de seu pai. O coração dela disparava. Ir junto de Rafael significava desvendar um amor mais profundo, mas também um risco que poderia desmantelar tudo. Em que ela sempre acreditou. O que você escolhe, Isabela? O que te tornará mais forte? Uma pergunta ressoava em sua mente. E, naquele exato instante, uma nova opção surgiu. O que será que ela descobriria sobre si mesma se decidisse não se submeter? O grito do pai ecoou na mente de Isabela, uma espécie de chamado para a realidade. As cores vibrantes do pôr do sol pareciam se desbotar, enquanto seu coração se dividia entre a urgência da presença de Rafael e a pressão do olhar autoritário de seu pai.
Isabela, vem aqui. A ordem soou como um trovão em meio à calmaria da praça. Ele estava perto agora. Cada passo que dava carregava um peso imenso de expectativa. Ela olhou para Rafael, que parecia perdido em uma tempestade de emoções. Sua expressão oscilava entre a esperança e o desespero. Os pais de Isabela sempre tiveram planos para ela, expectativas que pareciam inquebráveis. Mas, e se aquele amor que ela sentia por Rafael fosse a única coisa que realmente importasse? Eu não posso deixá-lo ir assim, ela pensou, percebendo que cada pequena decisão poderia mudar drasticamente suas vidas. Isabela. Rafael começou, mas a palavra mal saiu de sua boca ao perceber a pressão que a cercava. A presença imponente do pai se tornava difícil de ignorar. Você tem que decidir agora. O que você vai fazer? Ela respirou fundo, tentando encontrar força nas palavras que queria pronunciar. Pai, eu preciso falar com Rafael. A voz dela ressoou como um grito de desespero, mas a determinação estava lá, e ela queria que ele visse. Porém, seu pai não parecia disposto a ceder. Não me faça passar vergonha aqui, Isabela. Venha já. Os olhares dos transeuntes começavam a se voltar para eles, e uma onda de calor subiu pelas faces de Isabela. O que ela mais temia se concretizando, os olhos do mundo em cima dela, prontos para julgar cada escolha. Você não precisa disso, Isabela, Rafael disse suavemente, quase como um sussurro. Eu estou aqui. Você não precisa escolher entre nós. O dilema consumia, e Isabela encarou a possibilidade de se afastar dele para a vida que já conhecia. Mas a ideia de perder Rafael doía mais do que qualquer reprimenda de seu pai. Afinal, seria essa a única maneira de manter a paz em sua vida? Ele era seu refúgio, e aquele amor estava lhe mostrando quem ela realmente poderia ser. Viver seria mais fácil, mas onde estaria seu verdadeiro eu se ela fizesse isso? Que tipo de amor eu quero? Essa questão ecoava em sua mente, desafiando-a. Era um amor real ou apenas uma adaptação ao que todos esperavam dela? Um amor que florescia na sombra ou um amor que poderia brilhar na luz? Eu escolho ser verdadeira comigo mesma. A frase explodiu em sua mente, e Isabela sentiu uma onda de clareza. Era hora de parar de se dividir. Era hora de viver. Ela se virou para Rafael, um olhar profundo que falou sem palavras. Havia algo poderoso ali, uma conexão que os unia além das circunstâncias. Vamos enfrentar isso, juntos, murmurou, e a decisão tomou forma, como se a vida finalmente começasse a se desdobrar diante dela. Isabela! O pai dela gritou novamente, o tom se intensificando. Agora, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Ela estava disposta a lutar, mas a pergunta latente da verdade colidia com o medo do que essa luta poderia acarretar. Com a tensão no ar, Isabela buscou a força necessária para enfrentar o pai. Mas um dos passantes na praça, um homem desconhecido, parou e, com um olhar sério, interrompeu a cena. Talvez vocês precisem ouvir o que um estranho pode ter a dizer. Disse ele, e a curiosidade tomou conta da praça, fazendo a situação se tornar ainda mais complexa. Isabela sentiu um frio na barriga. O que aquele homem teria a dizer? As palavras dele poderiam mudá-los para sempre, e o que poderia estar prestes a ser revelado deixava em um misto de expectativa e temor. O homem desconhecido olhou para Isabela, e por um instante, o mundo ao redor dela parecia sumir. A praça, antes cheia de murmúrios, ganhou um silêncio profundo. Só a respiração acelerada de Isabela e o peso da expectativa no ar eram palpáveis. Eu sei que essa situação é complicada, ele começou, calmamente, mas com uma urgência nas palavras. Mas algumas verdades precisam ser ditas. Eu passei por isso antes. Isabela trocou um olhar rápido com Rafael. Ele parecia um pouco mais relaxado, como se aquele homem tivesse trazido uma luz de esperança, mas o coração dela batia descontrolado. O que aquele estranho sabia sobre eles? Isabela, o homem continuou, não importa o que os outros digam. O amor é sua escolha, e só vocês dois podem decidir o que é melhor. Ele fitou o pai dela, que ainda estava fixo na filha, como um falcão a espreitar. Você não conhece minha família, exclamou Isabela, a voz mais intensa agora. As palavras saíam como um desabafo e uma súplica ao mesmo tempo. Eles querem que eu siga um caminho. Um que não me pertence. Eu entendo. O homem balançou a cabeça, com um olhar compreensivo. Mas não permita que o medo decida por você. Ninguém pode viver a vida alheia. O que você sente por Rafael é real e tem valor. Isabela sentiu um calor crescente em seu peito. As palavras daquele estranhão pareciam tocar uma parte dela que estava adormecida.
Sim, o que ela sentia era poderoso, era verdadeiro. Mas a sombra do pai, com todo o seu peso e autoridade, ainda estava ali, pronta para abafar qualquer impulso de liberdade. O pai dela, com o rosto vermelho de indignação, gritou: "Você não vai ouvir esse desconhecido. Ele não sabe da sua vida." Era um choque de realidades, um duelo entre amor e imposição. A multidão à sua volta começou a murmurar, alguns com olhares de curiosidade, outros com expressões de reprovação. Isabela sentiu a pressão da situação, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se solidificar. "Eu vou ouvir", declarou ela, a voz firme. Uma onda de coragem subiu por sua espinha. "Eu tenho 18 anos, pai. Sou adulta e posso tomar minhas próprias decisões. Não se esqueça do que eu fiz por você até aqui. Todo esse esforço é para garantir seu futuro." Ele parecia desgastado, como se o peso das expectativas o estivesse esmagando. "E qual futuro é esse?" Isabela respondeu, desafiadora. "Aquele em que sou uma sombra das suas aspirações? Um futuro que apaga quem eu sou para atender ao que você quer?" O homem sorriu, como se Isabela estivesse finalmente encontrando sua voz. Rafael se aproximou ainda mais, a mão buscando a dela, um gesto de apoio que fez o coração dela aquecer. "Se vocês dois realmente se amam, então o que mais importa é o que vocês querem juntos", reforçou o homem. O pai de Isabela parecia estar à beira de uma explosão, mas o olhar dela sobre ele era de desafio. Em meio a todo o seu tumulto interior, ela respirou fundo e se virou para Rafael. "Você ainda está aqui, né?" perguntou ela, os olhos úmidos de esperança. "Estou, sempre estarei." Ele sorriu, com uma confiança que a acalmou, e Isabela percebeu que estava pronta para a luta que se seguia. Ele era seu parceiro, e juntos estavam dispostos a confrontar o que viesse pela frente. Mas então, de repente, o homem fez um gesto e interrompeu o momento. "A escolha de amar é poderosa, mas existem outras verdades que precisam ser reveladas. Algo que pode mudar tudo." Aquela frase deixou Isabela apreensiva. O que mais poderia ser revelado? Um frio percorreu sua espinha. Essa informação poderia ajudar ou destruir tudo o que ela havia lutado. E no fundo, ela mal podia esperar pela resposta. Isabela respirou fundo, ouvindo as palavras do homem ecoarem na sua mente. Algo estava prestes a mudar, e o peso de sua decisão a cercava. Olhou para Rafael, um misto de amor e ansiedade em seus olhos. Ele sempre esteve ao seu lado, e agora, mais do que nunca, ela precisava ser forte. "Você não pode continuar a viver com as imposições do seu pai. O amor que você sente por Rafael é real, e precisa ser vivido plenamente", disse o homem desconhecido, com uma sinceridade que cortou a tensão no ar. Isabela se sentiu embalada por um impulso, como se aquela conversa com alguém fora de sua realidade pudesse dar a ela força que sempre faltou. Ela se virou para o pai, que parecia cada vez mais irado. "Eu quero ter a chance de escolher meu próprio caminho. Não posso passar a vida toda sob suas expectativas e viver a vida de outra pessoa." Sua voz ressoou, firme e decidida. A multidão ao redor deles começou a murmurar, um misto de apoio e curiosidade. "Isabela, você é jovem, não sabe o que está fazendo. Essa paixão pode ser passageira", seu pai rebateu, seu tom um misto de preocupação e autoritarismo. Mas ela não recuaria mais. A determinação crescia em seu interior, e a ideia de se submeter novamente a uma vida que não desejava era inaceitável. "Pai, já faz tempo que essa paixão me mostrou quem eu realmente sou. E nada pode apagar isso." As palavras saíram dela como uma flecha, certeiras e cheias de emoção. Ela sentiu a mão de Rafael apertar a sua, um sinal silencioso de apoio. O calor daquela conexão lhe deu coragem. "Isabela, você não entende o que está arriscando. Eu apenas quero o melhor para você", insistiu ele, a voz cheia de desespero. Mas Isabela sabia que a ideia de melhor dele não cabia mais em sua vida. Era hora de fazer sua própria escolha, independentemente do que isso custasse. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isabela enquanto se voltava novamente para Rafael. Ele estava ali, firme, e naquele instante, todas as suas inseguranças pareciam pequenas diante do amor que compartilham. "Eu te amo, Rafael. Vamos enfrentar isso juntos, não importa o que venha pelo nosso caminho." O homem desconhecido interrompeu esse momento, olhando para o pai de Isabela. "Você precisa entender que cada um tem o direito de ser feliz à sua maneira. O amor é uma força poderosa, e privar sua filha disso é um fardo que pode levá-la a amargas consequências." A expressão do pai de Isabela se endureceu, mas havia uma confusão em seus olhos, uma fissura na armadura que ele sempre apresentava.
Eu não quero que você erra, Isabela. Me permita guiá-la. O silêncio se instalou novamente, mas havia uma mudança no ar. Isabela olhou ao redor, captando a empatia nas faces dos espectadores, e por um instante, imaginou como poderia ser sua vida se escolhesse a liberdade. A pressão sob a qual tinha vivido por tanto tempo parecia um peso leve agora, ainda que a resposta não fosse simples. Eu vou lutar pelo que eu quero, e isso significa estar com Rafael, declarou, a voz ecoando firme na calma tensa da praça. O homem desconhecido assentiu, e Isabela se sentiu mais forte do que nunca. O pai dela, por outro lado, estava em choque, e, por um momento, parecia que o mundo poderia desmoronar ao seu redor. Rafael a olhou com um misto de orgulho e amor. Nós faremos isso juntos, Isabela. Não vamos deixar que nada nos separe. Ele se inclinou um pouco mais próximo, seus rostos quase se tocando, quase como se criassem um espaço seguro ali, em meio a tantas incertezas. Mas antes que o pai pudesse protestar ainda mais, o desconhecido falou novamente. As escolhas que você faz agora moldarão seu futuro. E saiba que, mesmo em meio à adversidade, o amor pode vencer. Vá em frente, Isabela. Não se deixe abalar. Isabela respirou fundo e olhou para Rafael, segurando sua mão com firmeza. Se você tiver que lutar por mim, eu estarei aqui lutando ao seu lado. As palavras foram como uma promessa, e naquele momento, sentiu algo mudar em seu pai. Ele estava prestes a se manifestar de qualquer forma. Se você realmente fizer isso, não vai ter volta, Isabela. Você vai ter que viver com as consequências, ele disse, mas o tom era agora levemente diferente. Havia preocupação, não somente raiva. A determinação dela havia gerado mudanças. Eu vou, pai. E espero que você consiga ver a luz que esse amor trouxe para mim. É hora de ser quem eu realmente sou. Ela sacudiu a cabeça, uma onda de voz firme e doce. O que mais poderia acontecer a partir daquele momento? O desconhecido sorriu, como se percebesse que a batalha estava longe de terminar, mas a decisão já havia sido tomada. E assim, em meio à confusão, Isabela sentiu o sol finalmente se pôr, e ao redor deles, a praça que sempre foi um palco de suas inseguranças agora se transformava em um espaço de luta e esperança. Ela sabia que, independentemente do que acontecesse, a coragem e a verdade estariam sempre ao seu lado. O amor delas também era um ato de coragem. E, enquanto os olhares se fixavam em sua transformação, a mensagem naquele momento era clara. Quando o amor verdadeiro se ergue, nada pode detê-lo. Agora Isabela estava pronta para as consequências. Precisamos te lembrar de algo importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar na nossa jornada. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Mostre seu apoio, isso faz toda a diferença.